Muito bem, eu sou André Monteiro. Eu quero dar boas-vindas a todos vocês que participam desse primeiro evento, dessa nova gestão da EMDR Brasil. Apresento a nossa diretoria, que está aqui nos acompanhando também, a Ana Lúcia Castelo. A Ciana, se puder dar um alô aí. Oi, gente. Muito Estou muito bem. feliz de estar aqui com o André, a Sueli, a Rob, né, a Maria Isabel e a Rafa. A gente vai fazer um bom trabalho nessa diretoria agora. Beleza, obrigado, Ana. A Sueli Azevedo, se puder dar um alô também, Sueli. Muito bem. Oi, muito bom estar aqui com vocês nesse primeiro trabalho da associação. Bem-vindo a todos. Obrigado, Sueli. Isabel Caminha. Oi, pessoal, que todos nós possamos aproveitar e com certeza iremos. Obrigado, Bel. E a Rafaela Machado. Oi, boa tarde a todo mundo. Uhum. Muito bem. Essa é uma diretoria composta por MDRistas que estamos comprometidos com a difusão do MDR no Brasil, com profissionalismo e qualidade. E convidamos todos vocês a juntarem-se a nós nessa caminhada para fortalecer a nossa associação e valorizar a nossa formação. Eu tenho o prazer de receber aqui, então, agora a Rob Adler Tapia. Ela é a nossa convidada de hoje. A Rob tem uma grande experiência ela se dispôs, em primeiro lugar, quero agradecer pela gentileza de se dispor a apresentar a visão dela sobre a evolução do MDR para os nossos associados. A Tapia Counseling, tendo como representante no Brasil a doutora Ana Lúcia Castelo, uma treinadora, é uma das provedoras de treinamento básico, assim como o EMDR Institute, são os dois provedores da EMDRIA reconhecidos pela EMDR Brasil. A doutora Rob Adler Tapia é doutora em psicologia, supervisora e treinadora de EMDR certificada pela EMDRIA, que é a organização ou Associação Internacional de EMDR. A Tapia Counseling é provedora de treinamento aprovada pela EMDRIA e pela EMDR Brasil. A doutora Adler Tapia tem ampla experiência em terapia EMDR. Ela trabalha com crianças desde bebês até adolescentes. Trabalha também com profissionais de linha de frente, como policiais e bombeiros. Ela é coautora de 3 edições do livro EMDR e a Arte da Psicoterapia com Crianças, de crianças a adolescentes, e um segundo livro de psicoterapia infantil, integrando a teoria do desenvolvimento na prática clínica. Nosso propósito é apresentar à comunidade brasileira de MDR as representantes das 2 instituições de excelência reconhecidas por nossa associação. Em breve teremos um encontro online com Rob Danton, que é diretora do Instituto de MDR, amiga da Francine Shapiro, que acompanhou a evolução do MDR desde o início. O critério de reconhecimento da MDR Brasil é pautado em nosso compromisso com a qualidade do ensino e a prática do MDR, bem como na reputação internacional dessas instituições. Muito bem. Então, mais uma vez, um prazer estar aqui com o Rob, que é uma amiga de longa data, e passo para você a palavra. And Andre, good evening, everyone. How do you want to handle questions? Boa Should we noite say a todos. Como vocês querem lidar com as perguntas? Vamos deixar as perguntas para o final ou querem postando no chat? Como vocês preferem? Eu acho que pode ir colocando no chat, e aí depois olhamos para elas mais ao final da nossa conversa, tudo bem? good evening, boa noite? Boa I noite a said todos. that right. Eu sei que eu não falei muito bem, mas espero ter falado certo. É um prazer estar com todos vocês aqui. Queria estar em pessoa, porque eu adoro visitar o Brasil, mas por enquanto eu adorei a oportunidade de visitar usando toda essa nossa tecnologia. Eu fiz meu treinamento de treinadora MDR pela doutora Shapiro em 2004, 2005. Então, eu tive a imensa honra de ser treinada por ela como treinadora.
quando eu a conheci num congresso do EMDRIA, ela descobriu que eu trabalhava com crianças pequenas, de 2 a 3 anos, e que eu trabalhava com crianças em assistência social também, e ela queria que a MDR estivesse disponível a todos esses clientes mais vulneráveis e mais pobres. E foi assim que eu comecei, então. E depois de 15 anos como psicóloga e trabalhando com crianças em terapia de brincadeira e outros tipos de terapia também, meu contato com ela mudou a minha prática clínica de muitas formas maravilhosas. E conheci tantas pessoas incríveis no EMDR. Então, eu sou psicóloga licenciada nos Estados Unidos e me tornei membro da EMDRIA e autorizada como consultora acho que em 2003. Tem pessoas na sala de espera, só para avisar. É um hábito meu de fazer treinamento online que eu fico com um olho na tela e um olho no chat. Na verdade, eu tento ficar focada aqui na apresentação. Então, eu trabalho através de vários programas de fornecimento de EMDR. Trabalho com a Ana Gomes também, por exemplo, entre outros profissionais. E tenho muitos amigos e colegas também que que me ajudam a desenvolver o tratamento MDR para crianças. E eu tenho muita honra mesmo de ter tantos colegas tão queridos. E desde essa época, como vocês sabem, as coisas mudaram e evoluíram. E em vários congressos da EMDRIA, eu tive a oportunidade de conhecer a doutora Ana. Ela trouxe tantos presentes para mim. Eu só tinha uma malinha pequena de mão e ela me trouxe tantos presentes que eu tentei fazer caber tudo dentro da minha mala. That's been my blessing in this journey with EMDR therapy, starting with Essa foi então a minha honra de trabalhar com o EMDR no sistema de assistência social nos Estados Unidos. E também trabalho com crianças com deficiências do desenvolvimento, crianças no espectro autista. É um trabalho que eu gosto muito de fazer. Eu também fui técnica e bombeira de emergência durante uma época. Então, eu passava muito tempo fazendo terapia EMDR com os bombeiros e veteranos das Forças Armadas. Então, eu agora estou no meu consultório e 3 anos atrás eu tive a oportunidade de abrir um consultório aqui no Arizona. Então, eu tenho os meus cães de terapia, que vocês talvez vejam aqui atrás. Tenho um quintal, também um jardim, um lugar muito seguro onde os meus pacientes podem brincar e ser atendidos. Então, eu agora estou concluindo o meu 40º ano do meu consultório. Eu estou eu tenho algumas opiniões divididas, mas eu gosto muito de ter tanta experiência assim. Mas enfim, eu não sei se eu vou me aposentar, mas eu estou adorando. Então, aqui na esquerda, vemos a terceira edição de MDR e a arte de psicoterapia com crianças, em 2008. Quando eu comecei a treinar MDR, eu não imaginei que eu escreveria um livro, mas a Carolyn falou para Springer que a gente precisava ensinar o que a gente fazia. Eu adaptei bastante meu trabalho com bebês e criancinhas, e quando eu fui certificada, eu comecei a falar sobre várias formas de adaptar um pouco o modelo para que as crianças entendessem. Na direita é o meu quarto filho, o livro que eu escrevi sobre a psicologia do desenvolvimento. Depois de ser
bombeira que trabalhava com MDR, eu queria ajudar as crianças. Então, eu entrava nas escolas, mas eu não gostava muito desse tipo de trabalho. E eu tinha 800 crianças de quem eu cuidava. Então, era muito difícil. Eu, na verdade, sou do estado da Pensilvânia, bem longe de Arizona. Eu vim para cá, para Arizona, para fazer meu doutorado. O meu marido também é um psicólogo educacional do New Mexico. Nós agora temos 6 filhos, 3 filhos biológicos e 3 filhos bônus. E a foto do livro da direita foi tirada pela minha filha com a minha sobrinha. Essa é a minha sobrinha que está colorindo no meu livro de colorir de MDR. Ela agora tem 17 anos e me pergunta se ela tem algum lucro que ela deve receber. E eu disse que eu tenho uma fatura que eu tenho que mandar para ela, então a gente pode trocar os lucros pela fatura. Outra coisa que eu gosto muito de fazer é trabalhar e pesquisar o impacto no cérebro e de trauma de neurodesenvolvimento e a sintomatologia que é parecida com a adulta. Temos muitos adultos com lesões cerebrais, então eu pego é, eu trabalho com pessoas que vêm através de diferentes formas para o meu consultório, que de várias formas têm traumas, estresse no cérebro. O livro do meio aqui é o livro que eu apresentei para os profissionais com quem eu trabalho, ou do 190, ou do policiais, bombeiros, das Forças Armadas. Eu publiquei esse livro porque eu queria que as pessoas soubessem que o trauma é uma lesão no cérebro. Então, infelizmente, eu, eu não consegui usar todas as imagens que eu queria, mas eu consegui várias imagens que me autorizaram a usar. E os adultos, então, que sofrem esses traumas, eles puderam ver através desse livro que eles não são loucos. E então, aqui nos Estados Unidos nós temos o futebol americano. E eu queria que os jogadores de futebol, né, que também sofrem trauma, e os outros pacientes que passam comigo também têm TEPT, e então o Dr. Ian começou a olhar a esses jogadores de futebol que tinham sofrido trauma, futebol americano, né? E eles estavam com Parkinson, Alzheimer e outros problemas, porque eles sofriam esses impactos. Então, esses impactos causavam esses danos, e eu estou agora olhando essa combinação entre lesões cerebrais e o estresse traumático usando EMDR. Então, para dar a vocês uma ideia, eu acho que eu estou agora no processo de escrever outro livro de psicoterapia. Então, essa é a minha paixão, é pegar pessoas que trabalham com EMDR e pensarem no desenvolvimento. Pense assim, onde estava o seu cliente quando o trauma aconteceu? Então, temos as linhas do desenvolvimento e nós estamos agora encontrando clientes numa idade muito mais jovem. Então, quando eu pergunto para as pessoas, quais de vocês trabalham com crianças? A maioria das pessoas diz que não, mas você sempre está trabalhando com as memórias das crianças quando fazem EMDR. As redes de memória são codificadas na idade que a pessoa tinha quando aconteceu o trauma. Então, eu venho tentando fazer um mundo de MDR pensar em termos de desenvolvimento. E é interessante para mim que quando eu apresento as 8 fases do MDR, eu ainda uso as 8 fases, todas elas,
mas eu também penso sobre como nós podemos adaptar para trabalhar junto com o cliente em qualquer idade que ele tenha. Então, se você trabalha com adulto com dissociação, eles têm partes que são mais jovens. Então, você tem que pensar em termos de desenvolvimento. Então, eu comecei em 2017. Eu, às vezes, trabalhava através do instituto, as outras vezes através de outras formas, mas eu queria ensinar a gravidade do desenvolvimento, a importância. Então, eu falei, olha, quero fazer isso para que a gente consiga fazer as pessoas pensarem no desenvolvimento com todas as idades. E é sempre uma questão de integrar a teoria na clínica, independente da idade física do corpo que está no consultório. Então, é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Não é exatamente um treinamento. O André me mandou uma lista de perguntas e eu estou tentando segui-las. Eu quero muito ensinar tudo que eu sei, mas eu vou fazer isso no meu treinamento básico, que agora aqui nós só temos 90 minutos. But I think that you are doing Mas acho fine que in você está describing fazendo um your point of ótimo view trabalho and em all of the descrever clinical experience o that you ponto de have. vista e And a I'd like to experiência focus clínica que você tem. specifically on Gostaria the de pedir para training, você on the focar EMDR training that especificamente you took em como o changed your treinamento de perspective MDR in que terms você of the fez clinical work mudou sua that you perspectiva were already carrying no, out. no ponto de vista do seu trabalho clínico que você já fazia. Olha, primeiro, ser treinada é, como psicóloga pediátrica, eu trabalhava numa unidade de um centro intensivo perinatal e eu ficava estudando o modo como o nascimento das pessoas havia influenciado eles nas idades mais crescidas. Eu fui treinada em terapia familiar também, mas eu via que muitas crianças tinham redes pré-visuais, inclusive. Então, quando eu vi o treinamento básico do Instituto, era tudo sobre adultos. E eu fui muito feliz de ser treinada pela doutora Sandra, Rob Tinker também. Eu conheci os dois e eles me encorajaram muito a seguir com o meu trabalho, mas quando eu voltei para o meu consultório, depois da primeira parte, eu não sabia traduzir o que eu havia aprendido no trabalho que eu tinha com os clientes. Mas eu pensei, se eu consigo traduzir, então as crianças podem também. Então eu traduzia o livro da doutora Shapiro e os exercícios, a prática, traduzia isso para um trabalho mais fundamentado no desenvolvimento, porque eu fazia terapia de brincadeira e é ótimo, a gente integra, mas demora muito. Outra coisa que eu percebi é que eu me senti realmente honrada de ver que eu era observada. Eu fui treinada como observadora e o que eu observei é que eu ficava com a pergunta, como eu sei se eu estou certa? E eu perguntava para a criança às vezes. Às vezes a resposta não tinha nada a ver com o que eu pensava. O ponto, onde fisgava a questão, eu, eu falava para elas me disserem o que elas estiverem pensando. Então, eu tinha um treinamento de 0 a 3 anos. Eu trabalhei com muitas crianças dessa idade, bebês que sofreram problemas médicos no nascimento. E eu pensei, nós estamos só interpretando o que achamos que está acontecendo, o que nós achamos que é o problema, mas nós podemos estar enganados. Então, eu vi que não era só o que eu pensava, do meu ponto de vista de uma adulta muito treinada. Eu tinha filhos, eu trabalhava com crianças, mas ainda assim eu não estava no ponto certo. E aí eu usei
o modelo de desenvolvimento do Bruce Perry, mas isso só foi publicado anos depois. Então, eu comecei a olhar o desenvolvimento cerebral e onde as memórias sensorimotoras eram codificadas. Não havia cognição ainda, porque eles nem tinham chegado nesse estágio do desenvolvimento. Então, foi aí que eu percebi que nós precisávamos olhar isso de um ponto de vista pediátrico. O outro aspecto é que a perspectiva pediátrica também vale para corpos de todas as idades. Que qualquer que seja a idade que você estava quando sofreu esse evento, as escalas, os pontos mais altos nas escalas, foi aí que eu comecei a pensar, precisamos pensar sobre isso de uma forma diferente. Foi aí que eu conheci a Carolyn Soto. Ela trabalha com crianças um pouco mais velhas, mas nós nos juntamos e passamos muitas horas conversando e tentando capturar no nosso primeiro livro o que encontramos. Eu focava nas crianças mais jovens e ela nas mais velhas, e a gente tentava ensinar para os adultos o que fazíamos, e recebemos muito incentivo da doutora Shapiro. E aí nós começamos a oferecer nosso trabalho para mais públicos, crianças que haviam sofrido crimes, e pensamos se conseguiríamos treinar os terapeutas e manter a fidelidade às 8 fases de EMDR. E aí, então, a doutora Shapiro começou a nos dar supervisão sobre esse assunto, e aí nós escrevemos um manual para crianças que ela conseguiu que fosse aprovado como EMDR para crianças. E aí tinha uma jovem profissional chamada Ana Gomes. Ela começou a usar algumas das habilidades dela, e aí ela veio trabalhar comigo no meu consultório, e nós falamos, ok, temos que apresentar o que você está fazendo. Então, ajudamos ela a traduzir o primeiro livro infantil dela na Child Help, onde trabalhávamos. Então, sempre tentamos apoiar umas às outras e sempre teremos mais clientes que precisam de ajuda. Desculpa, meu marido decidiu abrir a porta. Teremos sempre mais pessoas precisando de ajuda do que nós conseguiremos ajudar. Os meus cães de terapia às vezes latem um pouco. Então, na Child Help, eu era voluntária como consultora, e a doutora Shapiro falou, registre o que você fala para o terapeuta e anote. Então gravamos, digitamos, mandamos para ela. E ela, se você não sabe, ela era professora de literatura. Ela realmente gostava muito de fazer essa parte do trabalho. E ela aprovou o nosso trabalho como terapia para crianças. E aí pensamos, será que podemos ter profissionais independentes verem a fidelidade nos 8 estágios com crianças? Então tínhamos um vídeo onde trabalhamos um garoto de 3 anos e um outro de 16 meses. Eu era psicóloga no consultório da região de assistência, e eu não sei quanto tempo esse paciente tinha passado com o pai adotivo que acabou morrendo, e bem, as emoções estavam muito à flor da pele, eu estava apoiando, mas essa criança estava totalmente congelada, dissociada. E ele estava na 7ª família já, quando esse pai adotivo dele faleceu. Então, eu posso falar o nome dele, o Mike God, porque agora ele é adulto e me deu autorização. E nós mostramos esse vídeo onde eu tentava demonstrar o EMDR com uma criança de 3 anos. E nós mostramos esse vídeo em muitas pessoas, em muitos treinamentos,
E muitas pessoas preencheram as fichas. Porque não é porque faz sentido para mim que vai necessariamente fazer sentido para os outros. Então pensamos, será que conseguimos treinar os terapeutas a trabalharem com crianças? Então tivemos muita gente que nos apoiou ao longo do caminho, muitos profissionais que dão aula através do Instituto EMDR, mas nenhum deles trabalhava com crianças. Então, eu, eu recebi tanto apoio. Eu queria agradecer a todos. Passamos mais de 20 anos nesse trabalho. Então, refletindo agora sobre como isso mudou o meu consultório, eu sou introvertido, acreditem ou não. Então, eu nunca achei que eu fosse falar fora do meu consultório, mas eu gosto muito dos meus pequenos pacientes. Eu nunca imaginei que eu faria algo além disso, mas eu tenho muita felicidade de ter conhecido tanta gente no mundo todo. Amanhã eu trabalho com uma parte do Texas que é vizinha aqui do estado do New Mexico. E esse estado permitiu que a gente usasse verba de Covid para treinar psicólogos para trabalharem nas escolas. Então, nós fizemos isso e agora nós estamos investigando o impacto do Covid e nas habilidades sociais e emocionais e de aprendizagem também nas crianças. Eles têm muita ansiedade, depressão e atrasos sociais e emocionais. E não é tudo ambiental, tem coisas que são explicadas pela emoção também. E eles tomaram essa iniciativa de colocar mais psicólogos nas escolas para as crianças terem acesso. Então, eu fico muito feliz de poder ir lá. Temos a Dee Blinka, que fez a conexão, essas conexões, é um mundo muito pequeno mesmo. Mas isso mudou muito a minha clínica. E eu hoje faço tantas coisas que eu nunca imaginei que eu faria. Não era uma meta para o meu futuro, mas é muito empolgante mesmo. Às vezes eu digo não, mas geralmente eu digo sim. E o André conseguiu me convencer a dizer sim. Então é aqui que eu estou hoje. Muita coisa mudou na minha clínica nos últimos 40 anos, mas a parte cognitiva do cérebro, voltando, né, é a última parte a se desenvolver. Mas o trauma existe antes do desenvolvimento dessas fases. Então, pensar assim, por exemplo, quando é que o desenvolvimento dessa pessoa saiu do rumo? Esse é o questionamento. E no meu livro eu investigo várias teorias do desenvolvimento infantil e desenvolvimento humano, e eu uni tudo com o EMDR. Existem os estágios de Erickson do desenvolvimento psicossocial. Isso se une também com os recursos necessários para o processamento de trauma e os indicadores de cognições positivas e negativas. Então, eu criei essa tabela e o meu cérebro ficava pensando: se essa pessoa diz que eu não sou competente, sou burro, ela saiu do rumo bem cedo na vida. Isso não costuma acontecer nos adolescentes e adultos, mas carregar essa crença negativa por muito tempo tem um impacto. Então, isso fazia sentido para mim. E aí, eu montei essa tabela. Eu voltei até o século XVIII para ver as publicações sobre trabalho com criança. Eu sempre gostei do trabalho da Anna Freud. E a Anna Freud foi a primeira pediatra e terapeuta de família. Então, eu peguei uma tradução desse livro. E isso começou a fazer sentido para mim. Eu comecei a falar com as pessoas e anotava tudo. Então foi aí que surgiu o meu segundo livro, mas eu não pus a EMDR no título porque a gente queria trazer a EMDR para as faculdades. E em nenhuma faculdade americana ainda se ensinava a EMDR.
Então, não incluí MDR no título. Ele é sobre o pensamento do desenvolvimento, o apego, o desenvolvimento psicossocial, fisiológico. Ele fala sobre como montar o seu consultório. E no último capítulo eu dei um jeito de incluir o MDR. E isso está sendo usado em universidades e até em outros países, porque isso acaba sendo usado nos departamentos de psiquiatria pediátrica para dar receitas, para receitar para as crianças procedimentos e tratamentos sem usar tantos químicos. E eu fiquei muito frustrada porque as explicações do desenvolvimento devem acontecer antes da psicopatologia. Então eu queria trazer esse olhar mais baseado no desenvolvimento e não só patologizar tudo o que acontecia. Eram comportamentos previsíveis. Então eu falava que reações anormais a uma situação anormal é algo normal. E as crianças se adaptam muito rápido. Então isso mudou muito a minha clínica. Eu comecei a juntar todos esses pensamentos que eu tinha na cabeça. Eu gosto muito de observar as pessoas. Eu adoro observar crianças e bebês, eles são incríveis no que eles fazem. Então, eu consegui unir tudo isso e falar, vamos investigar isso daqui do ponto de vista do desenvolvimento, primeiro, não como psicopatologia. Então, o trauma do desenvolvimento, eu dou uma aula sobre traumatologia também, e nós devemos falar sobre quando eles saíram do rumo e não patologizar tudo. Eu odeio o diagnóstico de desafio oposicional. Eu fico louca quando eu vejo crianças de 4 a 6 anos recebendo esse diagnóstico. Crianças de 2 a 3 anos devem ser desafiadores, eles devem desafiar tudo. E eu falo para os pais que o que eles fazem à idade de 2, a criança vai voltar e fazer exatamente a mesma coisa aos 12 e 13. Então você pode ter uma pessoa muito inteligente e que fica muito frustrada por não conseguir se expressar para os adultos não a entendem. Então não é uma patologia. Eles têm a língua de sinais deles, eles precisam aprender a se expressarem. Isso não é uma patologia, isso é frustração. E eu acho que temos que fazer isso nas escolas também. Isso é uma das minhas metas. Fazer as escolas investigar mais o desenvolvimento e não obrigar as crianças a ficarem sentadas nas cadeirinhas. Eu tenho um paciente que veio falar comigo, doutora Robbie, aquelas cadeiras, elas são tão duras, eu fico com dor no bumbum. Então imagina, você fica sentado numa cadeira onde você está desconfortável, como que é para você aprender se você está desconfortável na sua cadeira? Você precisa conseguir ficar em pé, se movimentar. E as crianças dessas idades não estão recebendo esse tipo de atenção. Então vamos falar com os pais sobre o que realmente está acontecendo, como isso pode ser interpretado. Pede para as crianças mostrarem o que está acontecendo. Nós estamos saindo do rumo do desenvolvimento e isso pode futuramente virar uma patologia, mas se você pegar num momento precoce o suficiente, não vai ser uma patologia. Então, nós falamos sobre aplicar o desenvolvimento a todas as idades. E não importa onde você está, o que importa é onde ocorreu e quando ocorreu aquele evento que fez você sair do seu rumo, o seu rumo do desenvolvimento. E se a gente limpar isso e trazer você de volta ao rumo, então conseguimos fazer um ótimo trabalho se a gente fizer isso. Eu pude apresentar com o Dr. Felipe, ele é um dos autores do ACEs,
E eu mostrei caso, vídeos de meu trabalho com uma criança de 2 anos. E eu falei, quando você fala sobre ACEs, isso não diz para as pessoas o que elas devem fazer. O ACEs não deve ser ditado pelo passado. Então eu gravei esses vídeos e agora eu tenho uma criança de 14 anos e eu investigo como o trauma pode ser trabalhado através de um jogo. Então ele não tinha atrasos do desenvolvimento, ele tinha trauma. Ele não se desenvolveu da forma correta por causa desse trauma. Eu tenho um paciente que é um policial de 52 anos, que foi das Forças Armadas e trabalhou na linha de frente em combate. E aí, nós trabalhei com eles. A mãe dele saiu quando ele tinha 4 anos, ele não sabe por quê. E ele pensa, é culpa minha, eu sou responsável. Então imagina como que uma criança de 4 anos lida com isso. Eu ouvia isso, é minha culpa, é minha responsabilidade. Mas isso aconteceu muito antes de ele ser um soldado ou um policial. Aconteceu na infância dele. Então ele olhou para mim e falou, como vocês sabem disso? Eu falei, você me disse e eu escutei. E nós entendemos como isso se desenvolveu. Então eu fico tão feliz quando um cliente de qualquer idade consegue entender isso. A infância é arrastada para o presente. Então pode ser, aqui são os meus coterapeutas, Luz e Buddy. Eles são tão incríveis. Quando alguém está com raiva, eles trabalham dessa forma. Quando alguém está triste, eles põem a cabeça no colo ou trazem um boneco, de pelúcia. Quando alguém está com medo, eles não sobem nos móveis, nos sofás, sem receberem permissão. E se alguém tiver dado autorização, eles põem a cabeça no colo. Eles são muito macios e fofinhos. Eu também tenho uma cama de cachorro aqui atrás. Muitas crianças gostam de deitar junto com os cachorros e enquanto eles falam sobre as coisas ruins que acontecem, o que preocupa eles ou o que os deixa ansiosos, e os cachorros criam um espaço seguro, bem acolchoado para eles. Então, eu sou muito grata porque eu trabalhei bastante para conseguir construir esse consultório da forma como eu queria e mobiliá-lo de uma forma que todos os clientes possam estar num lugar seguro. Eu tenho muitas almofadas, muitos colchões, eu tenho comida para beliscar, para que os meus clientes se sintam confortáveis. Eu tenho uma sala de espera, mas ninguém nunca fica lá. Eu não quero que alguém passe por outra pessoa que esteja saindo de uma sessão intensa. Eu quero que as pessoas entrem direto nos seus veículos e sigam com as suas vidas. Alguma dúvida até agora? Eu vou seguir adiante. Eu acho que eu não consegui pegar todas as suas perguntas, André, mas aqui temos algumas lições a serem levadas. E agora eu vejo que a jornada, por exemplo, eu tinha um grupo aqui no meu consultório, eu tinha um grupo de 10 pessoas aqui na sexta-feira e temos pessoas que estavam se credenciando como terapeutas e outras que como facilitadoras e treinadoras nesse grupo. E eu me senti muito velha, porque eu já havia treinado todas essas pessoas em algum momento e eu nem me lembrava de alguns. Já são 40 anos, né, de treinamento. E eu tô tão empolgada porque tem uma luzinha que acende quando as pessoas entendem o que o MDR faz de diferente. Então, o que eu levo disso, primeiro domine o básico. Não tente fazer aquelas centenas
de protocolos antes de ter realmente entendido o básico, as fases. Entenda a teoria do pai. Eu sei que eu não gravei as fases de MDR até um dia onde eu estava indo de carro para casa da doutora Shapiro para ser treinada como treinadora. E aí a gente olhou uma para outra e falou: temos que decorar. Então, realmente entenda a teoria do processamento adaptativo. Possa explicar isso nos diferentes níveis de desenvolvimento também. Como você explica de uma criança jovem a um pré-adolescente, a um adolescente, a um adulto com desafios de desenvolvimento, alguém com uma lesão cerebral? Então, ter diferentes versões para explicar a teoria do pai e memorizar as fases até que você consiga fazer isso de uma forma muito confortável, isso vai realmente te ajudar. Outra coisa é que pensar sobre isso na conceitualização do caso, que é a fase 1. Quando eu estou escutando esse cliente, o que eu ouço quando eu pergunto por que você veio aqui agora, por que agora, quais são os sintomas? E quando eu ensino isso no treinamento básico, eu pergunto: você está ouvindo uma versão de uma cognição negativa? Ou o cliente está focado num diagnóstico como ansiedade, depressão, TDAH? Quais são os sintomas que eles apresentam? Ou eles estão focados numa sensação corporal, dor de cabeça, de barriga, intestino? Isso vai me dizer onde eu começo a conceitualização do caso. E eu identifico e organizo os alvos agrupados em torno do que eles apresentam. E é muito raro as crianças virem para mim e falarem: eu tenho uma crença negativa sobre mim mesmo. Não. Eles entram e falam: eu tô com dor na barriga, ou eu tenho dor de cabeça na hora de ir para a escola, ou eu tô com um dodói no braço. Então, eu tenho muitos band-aids que eu uso para eles me mostrarem onde ficam os dodóis. E aí, será que eles têm uma rede de memória focada nos dodóis, ou na dor de barriga, ou na dor de cabeça? E aí eu posso falar: então você tem essa dor de barriga, e como você se sente? Você se sente nojento? Você se sente triste? Aí eu pergunto, dependendo da idade: quando você tem essa dor de barriga e se sente triste, qual é a sensação? Qual é o pensamento ruim sobre si mesmo? Então é assim que eu vou tateando até chegar nessa situação, para que quando eu consigo começar, eu escuto o que o cliente diz. Não é em toda a sessão que eu crio essa sequência, mas isso faz parte do trabalho das sessões iniciais. Qual é o sintoma dominante que o cliente apresenta? Com os adultos, eu posso ouvir a cognição negativa, alguns adolescentes talvez, mas na maior parte do tempo é difícil ouvir uma cognição negativa, é mais fácil uma sensação. E é assim que é o MDR. Então, como esse sintoma se manifesta com base nas questões que a pessoa tem na vida, então é assim que a gente volta. Quando foi a primeira vez que você teve esse sintoma? E o que mais estava acontecendo na sua vida? Eu até pergunto para as crianças mais jovens, até os pequeninos, eles me mostram, seja brincando ou na caixa de areia, eles me mostram desenhando. Qual é essa coisa assustadora que aconteceu? Então, eu investigo o máximo possível, porque muitas vezes o que o pai me diz, o que eles acreditam que seja o objetivo, não é nem metade das vezes o objetivo certo para a criança. Uma paciente, uma criança de 7 anos, veio e fazia desenhos, e eu falei com os pais, e os pais não sabiam de nada que tinha acontecido com ela. Então eu só fiquei escutando. Eles descreveram basicamente os sintomas de estresse agudo, talvez até estresse pós-traumático, uma situação assim. E aí eu sentei com ela e eu perguntei para ela: quando você tem essas preocupações e coisas assustadoras
quando que isso começou? Pode desenhar para mim? E ela fez o desenho de um ônibus escolar com janelas e um corpo sem cabeça e muito sangue. E os pais dela ficaram meio confusos. Eu falei, você viu isso na TV? Ela falou, não, quando eu fui para a escola. Então, às vezes, você consegue encontrar a explicação. Descobrimos que ela estava no ônibus indo para a escola e eles pararam porque tinha um acidente de trânsito e ela conseguiu ver pela janela que a pessoa desse acidente de trânsito tinha sido decapitada, mas os pais não sabiam porque o ônibus chegou só 5 minutos atrasado, então ninguém falou nada para os professores e ninguém contou para os pais. Então eu não preciso ser investigadora, mas eu preciso acreditar na criança e algo contribui para esses sintomas. Então ela desenhou para mim, nesse caso. Eu usei um caderno, ela fazia desenho atrás de desenho, e aí nós fizemos o reprocessamento do trauma. Mas os pais dela não faziam a menor ideia. E eles nunca teriam sido capazes de me dizer qual era a meta. Às vezes sabemos, às vezes não sabemos. Às vezes só lidamos com o início dos sintomas e fazemos o melhor possível. E eu pergunto, quando isso aconteceu, o que mais estava acontecendo na sua vida? Então, entender isso, explicar isso para os clientes de todas as idades. Eu gravei meus sobrinhos e sobrinhas. Eu tenho outras crianças. Tenho 2 crianças de 7 anos que explicam, na verdade, seja por medicina remota ou seja em pessoa, explicando o que é MDR para outras crianças. Então, outra coisa que é muito clara para mim durante o treinamento é quantas pessoas confundem pensamentos, emoções e sensações corporais. Então, lembre que se eu estou pedindo um pensamento, eu pedi um pensamento. Eu vi isso ontem com 2 dos meus treinandos. Nós temos um protocolo de fidelidade para eu ver o que eles estão fazendo. E ela pegou a transcrição e ela ficou falando para o cliente. Ela pediu uma cognição positiva, desculpa, uma cognição negativa, e ela recebia uma cognição positiva. E ela falava como você queria se sentir em vez disso. E não estava conectando que ela estava perguntando como você quer se sentir, em vez de o que você quer acreditar. Então eu vejo que muitos clientes às vezes confundem isso, e treinadores e psicólogos também. Tenho uma terapeuta muito boa, e ela falava muito durante a fase da dessensitivação. E ela falava o que você sente agora, siga com isso. E aí ela dava mais feedback, ou fazia um comentário, ou pergunta. E esse padrão de 3 que mantém você, fica com isso. E ela não percebeu que ela fazia isso até ver a transcrição. Então, tem gente que ensina ART, eu não sei se já chegou aqui no Brasil, é basicamente MDR com muita fala. Faz todos os processos de reprocessamento. Então, eles pegam todo o trabalho de MDR, mas o terapeuta não para de falar. Isso que é a ART. Então, considerando que isso pode ser uma mudança de paradigma para o terapeuta, porque você não está falando o tempo todo. Então, eu pus aqui, a sigla que eu ensino é WAIT. Por que eu estou falando? Em inglês, WAIT. Por que eu estou falando? Porque será que eu quero realmente mostrar para o cliente como eu sou genial e brilhante? Então eu peço para os meus alunos fazerem a sigla WAIT. Por que eu estou falando? E aí eu já dei bastante
tempo para o cliente, já usei muitas estratégias, já mudamos de direção, já fiz tudo. Aí eu posso começar a falar e usar alguns entrelaçamentos cognitivos. Mas o que eu vejo muitas vezes é um desvio que acontece porque a gente, nós terapeutas, não paramos de falar. Então, quando eu quero falar algo, em vez de falar, eu anoto. E aí depois eu comparo para ver se era um bom comentário. E depois de 40 anos de clínica, eu erro metade das vezes. E eu amo é genial, é brilhante. O cliente tem a capacidade de ser brilhante quando eu não me ponho no caminho dele. Durante 2 anos, eu colocava a minha mão na frente da boca para não falar nada, porque eu fui treinada a escutar e refletir. Eu ouvia o que eles falavam e cuspia de volta para eles. Mas a gente não deve ficar devolvendo para eles o tempo todo. A gente deve ouvir para ver onde o cliente vai. Eu sei que vocês já sabem de tudo isso. Eu quero garantir que a gente tenha bastante tempo para as perguntas. Então, principalmente com as crianças e com telemedicina, nós temos que usar os nossos corpos. Temos que usar expressões maiores. A gente não pode só ficar sentada e dizendo algumas palavras, porque temos que mantê-los engajados, temos que focar com as expressões e a postura corporal. Mas com crianças, às vezes a gente tem que sentar no chão com elas. Então, eu tenho uma bola de yoga, eu tenho uma cadeira baixinha também. E, ao mesmo tempo, controlar as expressões. Porque eu sei que alguns clientes, quando fazem EMDR, eles cai a ficha para eles. E eu preciso ficar fazendo assim uma expressão neutra. Eu não posso ficar, sim, conseguiu, é isso. Eu tenho que falar, siga com isso. Eu tenho que manter a expressão neutra e falar, siga com isso. E temos que treinar um pouco de estimulação bilateral. Temos na página do Facebook EMDR, a Sandra Paulsen e eu estamos pensando um pouco sobre quais são os tipos de estimulação bilateral. A Sandra diz que toda a pesquisa está no movimento ocular, mas, na verdade, a visão é o último sentido a se desenvolver no cérebro. Então, seja tátil, auditivo, temos também o gosto e o olfato, mas as crianças só veem em preto e branco, elas só veem em contraste quando são muito bebês. Então, temos o cérebro impactado pelo movimento ocular, mas eu tenho um aparelho tátil de estimulação bilateral. E eles acompanham a sensação que eles sentem nas mãos e eles acompanham com os olhos. Então, eu e Sandra estamos abrindo pesquisas. Temos uma pesquisa que diz que ter os dois, tátil e visual. Então, o tátil vai do sistema nervoso periférico até o central. Então, a coluna vertebral está recebendo um conjunto alternante e previsível. E ver o trauma, isso dispara a amígdala e os sistemas de alarme que vão até a coluna vertebral. E aí a coluna vertebral fala, é um alarme falso. Se você está recebendo este estímulo bilateral táctil, isso faz um impacto enorme na dessensibilização de trauma. Então, eu tento fazer isso sempre que possível, se o cliente tolera. Então, o tom e o volume também precisam variar, baseado no cliente. E com crianças, é melhor usar um tom de voz mais gentil, mais suave, mais brando, mais lento.
E isso é o caso também com clientes que tenham um trauma severo. E eu estou falando bem rápido agora, eu tomei muito café hoje de manhã, mas eu preciso ir em meia velocidade com as crianças, as pessoas que processam trauma, porque a memória de trabalho de curto prazo delas. Então, eu preciso diminuir o ritmo, ser paciente, usar um tom bem gentil e brando. Então, integrar com o EMDR é tão importante. E eu faço um conjunto de estimulação, paro e pergunto: o que você fez? E fazer isso muito rápido é como jogar o cliente contra a parede e obrigá-lo a reprocessar o trauma e puxá-lo de volta. Então, dê ao cliente tempo bastante para processar o trauma e voltar. E aí, faça uma checagem rápida para ver se é para seguir adiante ou parar. Outra coisa que eu vejo muito é que tem muito terapeuta que fica incomodado com o que o cliente diz. Mas você precisa ficar com uma expressão neutra. Você pode refletir para si mesmo, mas não reflita para o cliente. Então, mantenha o contato visual, não no meio da estimulação bilateral, mas entre os conjuntos. Então, avise o cliente que você está presente junto com eles. Eu tenho uma cadeira de balanço, na verdade. Então, eu posso girar para que eu não fique sempre no campo de visão enquanto ele está sendo dessensibilizado, né, pela estimulação bilateral. Quando ele para, eu viro a minha cadeira para que ele me veja e aí eu posso virar também. Isso para mim ficou mais fácil. Então eu estou aí sempre junto com o cliente. E na telemedicina, na verdade, eu não uso nenhum dos sites complicados. Eu só digito e eu sigo as mãos deles com os olhos. Eu volto ao básico. Eu falo para eles que eu estou aqui se eles precisarem de mim, mas eles podem olhar para baixo. Então isso mantém eles focados, centrados. Então eu vejo que as mãos estão se movimentando. Outra coisa que é incrível é que a gente fala durante os conjuntos de estimulação bilateral, nós falamos na mesma velocidade. Os meus clientes, no meio de um conjunto, aceleram e diminuem a velocidade. Eu trabalhava com uma policial que tomou um tiro na cabeça e 2 outros tiros no corpo. E esse policial sabia que se ele não dirigisse o próprio carro até o hospital, ele ia morrer. Mas ele estava fazendo o tapping e ele se lembrava do que acontecia. E aí ele acelerou muito, muito o ritmo quando ele chegou no ponto e aí diminuiu. E aí ele chegou no hospital e falavam para ele esperar na sala de espera. E nós começamos a rir, porque quando eles falaram para você sentar na sala de espera, você sentiu que eles não perceberam o grau severo, mas na verdade eles estavam com medo de que você fosse desmaiar, porque não estamos acostumados a ver policiais que tomaram 3 tiros numa sala de espera. Então ele me falou que ele faz o processamento em diferentes ritmos, baseado na velocidade com que ele quer passar pela memória. Eu nunca teria imaginado isso. Então, só pedir para eles fazerem o tapping na perna ou no peito, e eu sigo os movimentos e o ritmo dos movimentos deles. Mas eu também posso mantê-los centrados se eles estão fazendo uma estimulação bilateral ativa. Então eu decidi, para mim, depois de tentar muitas tecnologias, que esse era o melhor para fazer online. E no meu consultório, às vezes eu peço para os pais fazerem isso com as crianças, fazer o tapping, para, durante a sessão, fazer o trabalho de apego, se o pai consegue acolher a criança e fazê-la passar pelo trauma, isso é melhor. Então, o importante é conhecer o material, memorizar as 8 fases, saiba o que vem em seguida, conforme o procedimento. Antecipem as perguntas. Vocês recebem as mesmas perguntas o tempo todo.
Então, treine algumas das respostas. Eu escuto a Shapiro o tempo todo. Eu escuto a Francine o tempo todo. Eu tenho gravações, na verdade, uma gravação em que ela faz todo o treinamento. Eu já assisti tudo, eu já treinei tanto e eu agora consigo canalizar a minha Francine interna. E eu consigo ir até o que ela criou. Será que eu consigo fazer outras coisas? Sim. Temos aquele protocolo reverso. Eu me vi presa com as minhas crianças no crianças em apoio social. Então eu mudei e comecei a trabalhar sobre a crença negativa sobre o futuro. Eu não consegui falar sobre isso. A Carolyn, no Congresso MDRI em Montreal, falou para mim, você sabe que você está fazendo errado, né? E eu falei, não, está funcionando. Muita gente, inclusive a doutora Shapiro, precisou olhar e a doutora Shapiro falou, não, você só mudou a sequência, ainda é MDR. A crença negativa e a antecipação do futuro, e você põe o processamento de trauma antes dos gatilhos, mas isso é outro treinamento, eu só queria que você soubesse que funciona. E ela foi uma das primeiras treinadoras que a doutora Shapiro treinou. Então, ela pediu para eu escrever esse capítulo e ele foi publicado. Eu recebi muito feedback sobre isso. E o capítulo foi publicado online. Então, já que não dá mais para impedir que seja divulgado, agora sou eu que divulgo esse capítulo. Eu não sei se já foi traduzido, mas se tiver sido traduzido, podemos compartilhar a tradução também. Então, essa é mais ou menos a minha história. André, eu deixei passar alguma coisa? Dá para ver aqui o meu consultório. Eu tenho muita sorte e eu amo o que eu faço, então obrigado a todos. Muito obrigado por estarem aqui comigo. Eu vou parar de falar um pouquinho e abrir o espaço para perguntas. Thank you, Robbie. This has been a wonderful presentation Obrigado, so far. Robbie. Ótima apresentação. We're not having specific questions right now, but I'd like Não temos nenhuma to pergunta ask you about específica, mas eu queria perguntar what's a your você take on the future of qual é a EMDR? sua opinião The idea sobre o futuro do one of the EMDR. ideas of bringing you here today was Uma to das ideias ao trazer você get your take on aqui hoje era the ouvir evolutions that a EMDR sua has opinião been going sobre o through. desenvolvimento And que so what do you EMDR think that comes está from now on? passando. O que você acha que vem no futuro? Olha, eu estou um pouco dividida. Eu me preocupo que com a morte da doutora Shapiro e a Robbie Duncan, que tem 80 e tantos anos, eu me preocupo sobre o que vai acontecer com o MDR. Eu já participei de treinamentos onde eu estava sentado com o Kurt Rounzen e alguns outros treinadores num congresso da EMDRIA. E temos a Organização Nacional de Treinadores. E tinha uma pessoa apresentando e eu não sabia a menor ideia do que ela estava falando. Eu não entendi nada do que ela estava explicando. E eu acho que hoje em dia tem tanta gente fazendo EMDR, temos algumas coisas que mudaram, mas temos que manter a fidelidade. A gente não pode mudar o procedimento só porque a gente não sabe fazê-lo. Tem uma página no Facebook onde eu estou, tem um grupo de pessoas que decidiu pegar a fase da avaliação e reorganizá-la. Então, em vez de fazer o alvo, a imagem, a cognição, as emoções e as sensações corporais, eles fizeram o VOC e o SUGS por último, porque eles disseram que é muito difícil e eles acharam que não devemos
fazer a cognição positiva antes do fim, que primeiro é a dessensibilização. E eu falei, olha, com todo respeito, eu discordo, porque essas perguntas servem para acessar e ativar as redes de memória da pessoa. Quando chegamos até a imagem, não precisa ser uma imagem do evento, pode ser uma imagem qualquer que venha à mente. E quando isso vem à sua mente, e se você consegue falar eu sou, isso é uma pergunta de transição, porque você está perguntando para a pessoa como ela se sente agora. Então, as imagens, os pensamentos e agora as emoções. E a próxima pergunta é: que emoção te vem? E muita gente não entende por que fazemos os SUGs, porque olhamos o distúrbio que está associado. E aí você tem o distúrbio no corpo. Então, o que isso diz para mim, quando as pessoas misturam tudo isso, ou mudando de propósito, elas realmente não entendem a fase da avaliação. Então, alguns de nós, Robin e eu, a gente falou, olha, recomendamos que vocês treinem para entender o fluxo da fase de avaliação, porque ele serve para ativar as memórias, redes de memória. Eu vi alguns comentários e me desculpem, mas alguém vai ter que traduzir para mim. Temos, claro, temos um comentário aqui. A Luciana pergunta: muitos psiquiatras não recomendam terapia EMDR, ou até pior, dizem para os nossos clientes que EMDR não é científico e não funciona. Que conselho você nos daria para lidar com isso? Olha, isso aconteceu comigo. Eu estou perto de Phoenix, na Arizona, e temos a cidade de Tucson. TIP é o lar da Universidade Estadual do Arizona, e Tucson é onde fica a Universidade do Arizona. Então tem essa concorrência, essa competição entre as faculdades. Minha filha foi para Tucson e meu marido não ficou feliz porque ele foi para Phoenix, mas enfim, ela seguiu com o treinamento dela lá e ela foi fazer medicina lá e eles disseram a mesma coisa, que não existe evidência científica para o MDR. E eu falei, olha, você não fez a sua lição de casa. Eu tenho um documento de 11 páginas sobre os mecanismos conhecidos do MDR. E aí eu falei para eles, mostre para mim o mecanismo neural de qualquer medicamento psicotrópico que você receita, porque eles não têm. E se você escutar o Bruce Perry, ele é psiquiatra, pediatra, e ele fala, nós não temos pesquisa nenhuma com crianças abaixo de 18 anos com nenhum medicamento psicotrópico. Então, a minha pergunta é, o que você está fazendo para tratar os sintomas como psiquiatra, se você não sabe como funciona o seu medicamento? Você só sabe após o fato, se ele funcionou, porque com base nos sintomas, você vai experimentar. Então, quantos clientes recebem medicamento sem você saber o que o medicamento faz? Então, eu não desrespeito nenhum prescritor, porque eu trabalho com muitos médicos que prescrevem medicamentos, mas eu sei que não funciona para todos. Mas eu também, ao mesmo tempo, não tenho problema nenhum em desafiar esse pensamento. Então, para os meus colegas que são prescritores, se você só tem um martelo, todo problema vai parecer um prego. Então, a minha pergunta é, por que você não faz terapia primeiro e ver como os sintomas são tratados? E um dos psiquiatras pediatras diz, essa é a expectativa dos pais, eles querem sair com uma receita. E eu pergunto, não depende de você? Vamos olhar os sintomas primeiro. Porque em 35 ou 45 minutos, como é possível
possivelmente capaz de saber, fazer ideia o que está acontecendo. Mas eu também tenho alguns colegas prescritores que são incríveis. Aqui em Phoenix tem a doutora Shelley. Ela é facilitadora do Instituto MDR e ela também é psiquiatra. Então, eu e a Shelley temos essa conversa. A Shelley diz que a última coisa que ela faz é receitar algo, não a primeira. E ela é MDRista também. Então, eu adoraria ver essas pessoas fazerem o treinamento. Se eles fizessem o treinamento, então eles poderiam comentar de um ponto de vista, de um local de fala mais bem informado. Nós temos muitos neurologistas e psiquiatras que publicam estudos sobre terapia EMDR e eles estão investigando os mecanismos neurais. Pagoni, Dr. Pagoni é uma dessas pessoas. Recém lançou um artigo sobre como o cérebro recebe os sinais bilaterais alternantes. Tem outro que eu gostaria muito de mostrar para vocês. Nos Estados Unidos foi publicado, é um especial sobre a decepção, a enganação da percepção, seria uma tradução para o inglês, para o português. As pessoas estão estudando, então se você conseguir olhar no YouTube, é genial. E eu uso os últimos 10 minutos desse vídeo para fazer o treinamento básico. Porque ele fala sobre como o cérebro cria memórias e como os olhos estão envolvidos. E o que ela diz, para concluir, é que o nosso cérebro é uma máquina incrível de contar histórias. Mas o cérebro cria histórias para a sobrevivência e não para a precisão. E eu uso essa frase o tempo todo para ajudar os clientes a entenderem que o seu cérebro faz o que é necessário para sobreviver. Então a gente não pode olhar uma memória que surge e falar: ah, isso está preciso. Se alguma vez teve uma conversa com seu cônjuge e vocês se lembravam de algo e ele ou ela se lembrava de algo e não é a mesma coisa, as memórias não batem, eu uso isso muitas vezes para ensinar. Tem outro chamado o cérebro, quem está no controle. Esse vídeo explica muito bem. Eu uso esses dois vídeos. Então, que os profissionais médicos venham, eu estou muito feliz de falar com todos eles e de ensiná-los um pouco. Façam o treinamento básico. Um dos meus amigos é psiquiatra pediatra também. Ele fala: não tenha a mente tão aberta a ponto do seu cérebro cair no chão. E eu falei: faça 3 sessões de EMDR, feitas por um terapeuta EMDRista muito bom. Eu pago. Faça essas sessões. Ela fez a segunda sessão de EMDR e me ligou e falou: não sei o que é isso, mas isso é totalmente diferente do que eu imaginava. E ela tem um PhD de Berkeley, é um programa muito bem avaliado. Então eu não sei de você, mas o que eu vejo no treinamento, não importa o que eu diga, eles vão ver que há algo. Então acho que não dá para ler artigos e pesquisas sobre terapia EMDR e entendê-lo. Você precisa fazer o treinamento para entender o que está acontecendo. Outra coisa é que muitos profissionais da medicina e suas organizações têm tantas organizações que fazem a documentação de melhores práticas para as pessoas que lidam com trauma e outros estressores. Então temos o Dr. Colin Ross. Ele escreveu a escala de transtornos dissociativos. Ele apresentou
no Congresso EMDRIA, ele falou que ele pode pegar todos os diagnósticos do DSM e entendê-los através do trauma. São só os sintomas que surgem, mas todos eles estão ligados a trauma. Então, eu acho que há terapeutas médicos que estão treinados em EMDR, que se articulam bem. Tem outro, o Dr. Andrew Suberman, ele é especialista em visão. Ele está no YouTube. Ele tem um modelo chamado Brain Hacks. E ele fala sobre a terapia EMDR. Ele falava, eu achava que era uma coisa mais boba. E aí, nós fizemos 4 pesquisas do ponto de vista de visão. E aí ele explica por que EMDR funciona do ponto de vista de visão. Ele não é EMDRista, ele não fez o treinamento, ele é um especialista em visão. E ele fala sobre o que acontece no cérebro e por que ele acredita que funciona. Então você tem a situação de congelar, fugir ou lutar. E os seus olhos, você trava, mas os seus olhos ficam mudando de um lado para o outro. Então, é esse movimento para frente, os seus olhos não se conectam ao córtex motor. Então, o seu cérebro não sabe que você está parado porque os seus olhos estão mexendo. E nesse movimento para frente, para seguir adiante através de eventos traumáticos, com o apoio, com o suporte do seu terapeuta, que está fazendo tapping, por exemplo. Então, que venha qualquer psiquiatra, eu vou adorar ter essa conversa, porque eu tenho certeza que se você está falando mal de MDR, você não foi bem informado. Então, eu fico bem nervosa, às vezes. Porque nós temos que ajudar os nossos colegas a entenderem. Tem também o trabalho do Dr. Daniel Amen. Ele escaneou o cérebro pré e pós EMDR. A pergunta é, quanto você quer para que a gente consiga dizer que funciona? Tem também a Karen Armstrong e o trabalho dela com policiais pré e pós EMDR. Karen Lansing. Isso, Karen Lansing. Eu sabia, eu entendi, sim, exatamente de quem você estava falando. São essas as fotos que me deram autorização para compartilhar no meu livro, para que eu possa mostrar a esses policiais e bombeiros que sofrem muita vergonha achando que estão enlouquecendo, mas eu pude mostrar, olha, isso é uma lesão no cérebro, não é uma loucura. Temos também um grupo na Austrália, eles ainda chamam de doença mental, mas não é uma lesão cerebral. Então, temos o desgaste com o uso, temos o trauma, mas podemos ver nos exames cerebrais. Quando eu posso, eu olho as imagens com os clientes. Nós realmente precisamos investigar o que é possível de ver nesses exames. Muito obrigado, doutora, por esses argumentos, porque aqui, no nível da Associação Nacional, o EMDR tem adquirido mais visibilidade, o que significa que tem mais críticas também. Então, é muito importante acompanhar a pesquisa e alguns dos artigos que você citou. Então, compartilhe conosco, por favor, e nós vamos compartilhar. Eu vou compartilhar com os associados e os membros da associação. Com certeza. Na verdade, eu tenho uma lista. Me lembre quando eu chegar em casa, quando você voltar para sua casa. Esse aqui é o vídeo do YouTube
E todas essas pessoas são neurocientistas em altíssimo nível. Então, quando olhamos esse vídeo, o cérebro, quem está no controle, isso são pessoas incríveis, são PhDs explicando. Então, ouvi-los explicarem, isso acabou de sair em setembro. A gente usa no treinamento. É ótimo usar isso daqui no treinamento. Porque eles não estão só investigando o que o cérebro faz, mas também por que o cérebro vê coisas diferentes. Teve um vídeo que foi publicado sobre aquela questão do vestido, se era azul ou dourado. E eles explicam esse fenômeno sobre as cores e como o nosso cérebro vê as cores. Então eles falaram sobre tudo isso. É um vídeo incrível. Eu passo ele para alguns clientes para entenderem o que está acontecendo no cérebro. Vocês conseguem abrir esse link? Ele funciona aí? I think so. Yeah. Yep. And then Dr. Andrew, it's Huberman. He has E aí o Dr. Andrew Himelman, ele tem muitos truques muito bons, os brain hacks dele. Deixa eu compartilhar com vocês. You know what I'm talking about. I'll put that one in the chat as well. And I'm sure you all know. Eu vou colocar no chat também. E vocês sabem que dá para salvar o chat, se vocês quiserem. Tem um botão com as 3 bolinhas no topo da janela do chat, onde você pode salvar o chat. Então, eu gosto de usar esses vídeos para educar as pessoas. Porque muita gente não quer educar os outros, eles já tomaram suas decisões. Esse vídeo do Dr. Andrew Huberman é só 5 minutos. Então, quando eu converso com um médico que não está disposto a investigar, eu peço para eles assistirem esse vídeo. E ele, na verdade, fala sobre o que acontece com os olhos com a acetilcolina e ele explica a neuroquímica. Eu posso compartilhar. Ele, na verdade, tem um vídeo sobre EMDR. É esse. Esse é o vídeo onde ele explica. Eu acho que se a gente conseguir divulgar esse vídeo para o público, esse era o propósito do meu livro. O meu terceiro livro. Porque se a gente conseguir explicar para as pessoas o que é o EMDR, quando elas não sabiam, então é isso que eu uso para explicar o EMDR para os policiais e bombeiros. Nós também publicamos capítulos no livro do Mark Rubin, que foi escrito para profissionais que não trabalham com EMDR. E temos o capítulo que eu e a Carolyn escrevemos para as crianças, mas nós escrevemos esse capítulo para pessoas que não são do EMDR. Então, ele dá uma ideia a eles sobre como começar a pensar. E temos uma última dúvida aqui. No meu consultório, eu tenho a barra luminosa e os buzzers. Posso usá-los ao mesmo tempo e eles precisam estar na mesma velocidade? Bem, depende da tecnologia. Se você tem a barra de luz do Neurotech, você pode conectar o buzzer e ele, aliás, coordena a máquina. Então, depende da máquina. O que eu tenho aqui conecta. Então, eles vão ficar na mesma velocidade. Você só precisa confirmar que eles não estejam cruzados, e sim do mesmo lado. Então, na verdade,
eu nunca tive uma barra de luz porque eu tenho 2 cachorros. Eu tenho muitas crianças com quem eu trabalho, então a barra nunca funcionaria. Mas eu precisaria de uma barra de luz protegida para uso por crianças. Tem um vídeo no YouTube, o EMDR da natureza. É um vídeo muito divertido e vocês conseguem usar o auditivo e o visual simplesmente com esse vídeo. Então, o meu cunhado tem Alzheimer precoce e então, uma das enfermeiras coloca esse vídeo para ele. Isso ajuda ele a dormir. Então, quando eu viajo, eu ponho também. Tem uma versão da praia, uma versão no campo também. E é muito útil para ele. Então, o ideal é ter muitas ferramentas na sua caixa de ferramentas, porque você nunca sabe qual vai ser mais útil. Esse é o vídeo, o EMDR da natureza. E quando você põe o fone, ele é bilateral. E tem essa imagem que fica alternando. Então, ele faz o diagonal e o horizontal também. E é grátis e tem uma versão da praia também. Então, eu uso esse vídeo para as pessoas se acalmarem. Eu não uso isso para o processamento de trauma, mas eu gosto de oferecer. Tem uma água no fundo, então se você escuta essa água e ouve os cliques bilaterais, a minha hipótese é isso que o bebê sentia e ouvia no útero. Então, temos o batimento cardíaco também. Então, isso tende a acalmar muita gente. E a velocidade na qual a gente gosta da estimulação bilateral, que nos acalma, deve ser mais ou menos o mesmo ritmo que o batimento cardíaco da mãe. Porque se o coração da sua mãe estava acelerado, era isso que você ouvia. Então eu peço para alguns dos pais que eu atendo colocarem isso perto do berço para ajudar o bebê a dormir melhor. Então tem tanta ferramenta tão interessante por aí. Então eu quero compartilhar com o maior número possível de pessoas. Muito obrigado, Rob. Primeiro por ter aceitado o meu convite e por ser tão generosa com essa apresentação também. É uma honra tê-la aqui conosco e muitíssimo obrigado por toda a informação, pela sua presença e pela sua abertura também, por responder todas as dúvidas e pela sua apresentação. Muito obrigada a todos, foi tão bom ver vocês aqui. Espero vê-los em breve em pessoa aí no Brasil. Olha, então, em nome da associação, os meus agradecimentos a Rob Tapia e a vocês, associados. Eu quero destacar a importância de a associação encontrar-se inserida em um contexto internacional mais amplo. A associação faz parte da Aliança Latino-América e Caribe, a ALAC, que por sua vez integra o Concerto Mundial de Associações Regionais de EMDR, que compõem a Aliança Global, a EMDR Global Alliance. Essa inserção internacional da associação é fundamental para respaldar a preservação dos critérios de qualidade do ensino e da prática do EMDR em nosso país. Quero agradecer a presença de vocês e a da Rob por ter trazido essas informações tão preciosas para nós. Qualquer dúvida, é só entrar em contato conosco, eu peço a referência para Rob e compartilhamos com vocês, tá bom? Nós vamos passar na próxima newsletter da associação para que vocês tenham acesso a todas essas informações. Ok? Mais uma vez, então, os agradecimentos a vocês e desejo a todos um bom fim de semana, agradecendo a presença aqui da diretoria da associação. Temos também
treinadoras que estão participando e que acompanharam aqui o nosso encontro. E, por fim, o nosso intérprete, que fez um trabalho brilhante, e a vocês associados que nos acompanharam nesse evento, nesse primeiro evento aqui de 2024 da Associação MDR Brasil. Tá bem? Sigam com isso e cuidem-se bem.